Bom dia, alunos. Vamos para mais uma aula da nossa revisão e hoje nós vamos falar de mitose e meiose. Olha que foto linda de uma célula que está fazendo citocinese. Bonita, né? Bom, vamos então fazer os nossos exercícios e olha, são vários exercícios. Talvez não dê tempo de eu falar de todos. Se vocês quiserem acompanhar até o fim, tudo bem, senão depois vocês assistam, tá bom? Então, vamos lá? Bom, primeiro exercício. Se a quantidade de DNA de uma célula somática, deixa eu aqui marcar. Então, olha, de uma célula somática em metáfase mitótica é 2x. Vocês estão lembrados que a gente falou que no organismo tem célula somática e célula gamética, ok? Uma célula somática, ela sempre vai sofrer ou mitose, ou se for uma célula especial, vai sofrer meiose. Mas geralmente, quando o exercício fala em célula somática, normalmente está falando numa célula do corpo, tá ok? Que vai sofrer mitose. E aí ele ainda diz em metáfase mitótica. Metáfase é aquela fase em que todos os cromossomos estão aqui, ó, no meio da célula, né? Isso aqui é a metáfase, né? Todos os cromossomos no meio da célula. E essa quantidade de cromossomos é 2x. As células do mesmo tecido na fase G1 e G2 apresentam, respectivamente, as seguintes quantidades de DNA. Primeiro, vamos ver esse gráfico aqui. Então, ele está dizendo, olha, aqui isso aqui é G1, isso aqui é S, aqui é G2, isso aqui é prófase, metáfase, anáfase e aqui no final, telófase e citocinese, ok? Metáfase está aqui, ó, essa parte aqui. Então, olha, se a quantidade de material genético, né, aqui é 2x, então aqui a quantidade é x. As células do mesmo tecido na fase G1, que é essa aqui, e G2, G1 é x e G2 é 2x, tá vendo? Ó, G2 está aqui e G1 está aqui, ok? Então, a gente tem resposta alternativa é x e 2x. Muito bem. O exercício número 2. Considerando que a ilustração a seguir referente à divisão de uma célula somática hipotética. De novo, eu estou falando de uma célula somática hipotética. Apresenta um erro. Assinale a alternativa que apresenta a situação que tornaria o desenho correto. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é que se essa aqui é a célula-mãe e ela tem 4 cromossomos, então eu vou dizer que 2N igual a 4, ok? Ela é uma célula diploide e falou em célula somática, então eu tenho 2N igual a 4. Vocês estão vendo que essas células aqui, ó, aliás, esses cromossomos aqui eles estão duplicados, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 em metáfase, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 em anáfase. O que seria o resultado dessa célula aqui, ó, desse desenho aqui? Eu teria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu só tenho 2, tá vendo? Então, isso aqui está errado, ó, isso aqui está errado, resultando em células que têm 2. Então, vamos olhar as alternativas.
A célula-mãe deveria ter apenas 2 cromossomos e as células filhas deveriam ter 4. A célula-mãe deveria ter apenas 2 cromossomos? Não, eu estou vendo que ela tem 4. Ela tem 4 cromossomos aqui, ó, tá? E as células filhas deveriam ter 4? Menino, se eu estou falando de uma célula somática e aqui, pelo visto, está me mostrando uma mitose, porque aqui, olha, eu já estou dividindo as cromátides irmãs, então isso acontece em mitose, sendo 4 para cada um, tá vendo? Se fosse meiose, eu teria só 2 para cada lado. Então, a célula-mãe deveria ter apenas 2 cromossomos e as células filhas deveriam ter 4 cromossomos. Olha, se a célula-mãe tem 4 cromossomos, as células filhas têm que ter 4, porque isso aqui é uma mitose, ok? Então, isso aqui, ó, está errado. Alternativa B. A célula-mãe deveria ter 4 cromossomos, sim, e as células filhas deveriam ter 2 cromossomos, pois foram originadas por mitose. Olha, se eu estou falando em mitose, eu não posso ter isso aqui. Eu teria que ter 4 também, tá certo? Alternativa C. A célula-mãe deveria ter 4 cromossomos e as células filhas deveriam ser 4 e ter cada uma 2 cromossomos, pois seriam resultado de uma meiose. Pessoal, olha só essa frase. A célula-mãe deveria ter 4 cromossomos? Deveria, tá aqui, tem 4. E as células filhas deveriam ser 4, porque o desenho está confundindo. Normalmente, quem não presta atenção conta 4 aqui. E ter cada uma 2 cromossomos, pois seria um resultado de uma meiose. Olha, se eu começo com 4, eu passo a ter 2 aqui e passo a ter 2 aqui na segunda divisão, tá certo? Então, gente, aqui, ó, é a primeira divisão e aqui é a segunda divisão. Então, eu vou ter 4 células, ó, 4 células com 2 cromossomos cada um. Então, essa frase está correta? Está. Mas essa frase corrige isso aqui? Não, porque aqui não é meiose, aqui é mitose. Então, embora a frase esteja correta, não corrige esse desenho. Vamos para a alternativa D. A célula-mãe deveria ter 4 cromossomos e cada célula-filha 4 cromossomos, pois seria um resultado da mitose? Isso aqui está completamente correto. E a célula-mãe, a alternativa é, a célula-mãe deveria ter 2 cromossomos e as células-filhas 2 cromossomos, pois seriam um resultado de uma meiose? Não, olha, se fosse 2 e 2 aqui, aqui seria mitose, porque a meiose reduz o número de cromossomos a metade. Então, nessa questão, a resposta certa é a letra D mesmo, alternativa D, ok? Vamos para a seguinte. Observando o gráfico acima, não, abaixo, né? Que representa a variação da quantidade de DNA no núcleo de uma célula em função do tempo, podemos afirmar que, olha, aqui eu tenho uma quantidade X, aqui dobrou, e aqui eu tenho uma quantidade 2x. Ou 2x dobrou 4x, ou 3x dobrou 6x. Vamos lá para a alternativa A. Podemos afirmar que se trata seguramente de uma célula em mitose. Pessoal, está vendo que terminou aqui? Para eu dizer que é seguramente mitose, o gráfico teria que continuar aqui e terminar aqui, pelo menos, e dizer que terminou aqui. Mas como o gráfico não tem um final, eu não posso falar seguramente. Alternativa B. A, B e C representam todas as etapas do ciclo celular? Não. A, B, C e D. Porque isso aqui também é uma etapa do ciclo celular, então faltou uma etapa. Lembra que eu disse que o ciclo celular começa com G1 e termina na citocinese? Então tá. Alternativa C. Ao sofrer mitose, a quantidade de DNA nas células filhas será igual à metade da quantidade presente inicial. Pessoal,
metade é da meiose e não da mitose. Então, isso aqui está errado. Alternativa D. No período representado em B, surgem as cromátides irmãs. Aqui é o G1, aqui é o S, que é a fase de síntese, de replicação, e aqui é o G2. Então, é nessa fase S que surgem as cromátides irmãs? Sim, porque é nessa fase S que está havendo a replicação, tá certo? Aqui, ó, nessa fase S é que eu estou tendo a replicação do DNA. Então, ao sofrer mitose, a quantidade de DNA nas células não, ao seguinte, né? Isso aqui a gente viu que estava errado. No período representado em B, surgem as cromátides irmãs? Sim. O período A é conhecido como intérfase? Não, gente, intérfase vai daqui até aqui, ó. Isso aqui é intérfase. Até aqui assim. Porque daqui para frente nós chamamos de mitose. Ou meiose, né? Se esse gráfico tivesse terminado. Então, a minha resposta para esse item é a letra D, né? Alternativa D. Questão número 4. O esquema a seguir foi baseado na microfotografia de uma célula em divisão. Uma célula X que está em divisão. Estão representados 2 pares de cromossomos. Então, se eu tenho pares, isso aqui me diz que essa célula é diploide. E se eu tenho 2 pares, eu tenho 4 cromossomos. Ok? Vocês entenderam isso? O par de cromossomo me diz que ela é diploide, porque uma célula haploide não tem par. E se são 2 pares, eu tenho 4 cromossomos, ok? Assinale a alternativa que indique a fase do processo e o tipo de divisão em que esta célula se encontra. Pessoal, essa fase é nitidamente, nesse desenho, uma fase de anáfase, certo? Isso aqui é uma anáfase. Vocês viram que aqui nas alternativas, todas elas têm anáfase. Agora, preste atenção na outra informação. Eu tenho 2n igual a 4, ok? Se 2n é igual a 4, se eu contar isso aqui, olha, aqui é que vocês se confundem. Olha, isso aqui é um cromossomo duplicado. Esse aqui é um cromossomo duplicado, esse é outro, esse é outro. Então, cada cromossomo aqui está com 2 cromátides irmãs. Isso aqui, ó, esse e isso aqui, ó, são cromátides irmãs. Ok? Assim como esses dois e esses dois aqui. Tudo isso aqui é um cromossomo. Então, vamos lá. Se eu estou separando um cromossomo do outro com 2 cromátides irmãs, isso só acontece, gente, quando eu estou separando os pares de homólogos. Olha, esse aqui, tá vendo o centrômero aqui, ó? O centrômero está aqui, o centrômero está aqui. Esse centrômero está aqui e esse centrômero está aqui no meio, ó, tá vendo? Isso significa que esses dois aqui são pares, então eu tenho um linha, são pares, e aqui eu tenho 2, 2, e aqui eu tenho 2 linha, são pares, ok? Muito bem. Aí eu vou para as alternativas. Se eu estou separando, ó, 1 e 1' são homólogos. 2 e 2' também são homólogos. Se eu estou separando o par de homólogos, isso aqui é meiose 1. Separam-se os homólogos. Ok? Então, ó,
isso aqui já caiu fora, isso aqui já caiu fora, e eu estou só na meiose agora. Agora, isso é meiose 1 ou meiose 2, né? Anáfase 1, anáfase 2. Aqui, gente, é anáfase 1. Por que que é anáfase 1? Porque estão se separando os homólogos. Então, é anáfase 1 da meiose, pois está ocorrendo a separação dos pares de cromossomos, isso aqui está certo. E a anáfase 2, não, porque se fosse anáfase 2, eu não poderia ter esse cromossomo replicado, ok? Eu teria um só cromossomo filho. Então, anáfase 2 não, anáfase 2 não, sobrou a alternativa C, que é a nossa resposta para esse item 4. Vamos em frente? O gráfico abaixo representa o ciclo celular de uma célula animal de acordo com a quantidade de DNA, linha azul, olha aqui, aqui é a quantidade de DNA. E aqui é o conceito o conceito ploidia, linha vermelha. Então, isso aqui é ploidia e isso aqui é ploidia, ok? Tanto a quantidade de DNA quanto ploidia começam no mesmo ponto. Mas aí vocês ficam querendo interpretar ploidia, conteúdo DNA. Vamos ver o que o gráfico, a questão está pedindo? Olha, de acordo com o gráfico, assinale a alternativa que contém os números correspondentes ao período S da intérfase e anáfase. Então, onde é o período S da intérfase? Aqui é o período S, ó, da intérfase, é o período de síntese que está crescendo. E onde tem a anáfase? Aqui eu tenho uma anáfase que voltou a essa quantidade 2C, e aqui eu tenho uma anáfase, ó, que diminuiu para a quantidade C aqui, tá vendo? Ó? Tá certo? Então, quais são os números que correspondem ao S, a primeira anáfase e a segunda anáfase? 1, 3 e 5, o que dá para mim a resposta D. 1, 3 e 5, ok? Então, mesmo que apareça um gráfico desse jeito aqui, primeiro vamos ver o que ele está pedindo na questão para a gente não ficar perdendo tempo interpretando coisa aqui que não vai ser cobrado. Vamos para o exercício número 6, vamos lá. O esquema ilustra uma fase da divisão mitótica de uma célula que tem 2N igual a 4. Olha lá, ó. Isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro, outro e outro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Este vermelho é homólogo desse vermelho aqui. Então, aqui eu tenho 1, 1. E aqui eu tenho 1 linha, 1 linha. E esse aqui eu tenho 2, 2. E esse aqui eu tenho 2 linha, 2 linha. Ok? Então, ó, na sequência imediata de eventos, deverá ocorrer o quê? Isso aqui é que fase? Isso aqui é uma metáfase. Isso aqui é uma metáfase. O que vem antes da metáfase? A prófase. O que vai depois da metáfase? A anáfase. Então, vamos ver lá. Na sequência imediata, quer dizer, o que vem imediatamente depois, vem uma citocinese? Não, vem uma anáfase. Vem uma despolimerização de actina presente nas fibras do fuso. Pessoal, essa aqui é a fibra do fuso. E despolimerizar quer dizer, ela vai sendo consumida, ela vai encurtando. Mas essa fibra do fuso, pessoal, ela é feita de tubulina. Lembra que a gente falou isso na aula? Ela não é de actina, então esse actina aqui está errado. Ela é de tubulina, tá? É de tubulina, ok? Divisão dos centrômeros e separação das cromátides irmãs, sim, ó, porque cada cromossomo aqui está ligado lá no cinetócoro, na fibra, divide o centrômero e um cromossomo filho vem para cá, o outro vem para esse lado daqui. Então, existe a divisão do centrômero.
Recombinação gênica? Não, gente, isso aqui é só na meiose. Isso aqui é só na meiose. Na mitose não acontece isso. E separação dos pares de cromossomos. Separação dos pares de cromossomos só acontece na meiose. Então, por exclusão, eu chego à conclusão que a minha resposta correta é a alternativa C, ok? Vamos para o 7. Os esquemas ao lado mostram núcleos de um indivíduo diploide, ele já está me dizendo que é 2N, que se originaram de uma mesma célula inicial. Então, olha, esses dois núcleos se originaram de uma célula atrás, lá atrás, inicial, na qual A e A', B e B', C e C' correspondem aos seus pares de cromossomos homólogos. Então, é como se eu tivesse assim, ó, o A e o A', o B e o B', e aqui o C e o C'. Tá certo? Então, quanto vale esse 2N? 2N é igual a 6. Vocês concordam comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, eu tenho 6 moléculas de DNA. Então, vamos lá, gente. Nessa espécie, o número de cinetócoros na anáfase 2 da meiose é igual a 3? Agora complicou, né? Vamos lá, gente, devagar. Primeiro, o que é um cinetócoro? Olha lá. Isso aqui são dois pares, é um par, aliás, de cromossomos homólogos. O azul é homólogo do vermelho. E cada cromossomo tem 2 cinetócoros. Tem um cinetócoro aqui, tem outro aqui, ó, tá vendo? E isso aqui está na região do centrômero, ok? Então, só para vocês lembrarem, cinetócoro são duas colinhas, dois hemisférios de proteína que estão na região do centrômero, onde as fibras do fuso vão se ligar para separar os cromossomos. Isso é cinetócoro, ok? Então, se eu tenho 2N igual a 2, é 2N igual a 6, aliás, né? Na anáfase 2 da meiose, o número de cinetócoros é igual a 3. Vamos lembrar a nossa meiose? Aqui, ó. Tá vendo o centrômero aqui e aqui o cinetócoro? Ó, isso aqui é um cinetócoro e isso aqui é outro cinetócoro, ok? Isso aqui é uma tétrade. Então, vamos ver, pessoal, na anáfase 2 da meiose. O que é a anáfase 2 da meiose? Se vocês estão lembrados, eu tenho uma célula 2N, que vai se dividir em duas células N, que vai se dividir em duas células N, na meiose, ok? Aqui eu tenho os pares de homólogo, mas aqui, olha, daqui para cá, dessa fase para cá, se separaram os cromossomos homólogos. Quer dizer, se aqui eu tenho 6, aqui eu só tenho 3. Eu só tenho 3 cromossomos aqui, porque dos pares aqui eu tenho 3 aqui e 3 aqui. E se eu tenho 3 cromossomos aqui, com 2 cromátides cada um, é como se eu tivesse 3 dessa estrutura aqui toda aqui e 3 desse aqui, olha. Então, eu vou ter 3 cinetócoros? Não, eu vou ter 6 cinetócoros. Então, essa aqui está errada. Nessa espécie, o número de sinápse de tétrades na prófase 1 é igual a 2. Lembra que na prófase 1 a gente faz essa tétrade, né? Para fazer o crossing over. Ora, se com um par de homólogos eu tenho uma tétrade, com 2 pares de homólogos eu tenho 2 tétrades. Com 3 pares de homólogos eu tenho 3 tétrades. Então, eu não tenho 12, eu tenho só
3. Sinápse tétrades na prófase 1 é igual a 3. Nessa espécie, o número de moléculas de DNA na metáfase mitótica é igual a 6. Gente, se a mitose é fazer uma célula 2N, fazer surgir duas células 2N, se essa célula 2N é igual a 6, aqui eu tenho que ter 6 e aqui eu tenho que ter 6 também. Então, na metáfase mitótica é igual a 6. O que vocês acham? Moléculas de DNA na metáfase mitótica é igual a 6? Gente, se eu já estou em mitose, esse 6 está duplicado. E esses 6 aqui são simples. Então, na mitose, eu tenho DNA replicado. Então, ao invés de 6, eu vou ter quanto? 12. Eu não vou ter 6, eu vou ter 12, tá bom? E a alternativa D? Nessa, o número de cromossomos de uma célula somática é igual a 6? Sim, numa célula somática é igual a 6. Então, essa é a nossa resposta dessa questão número 7. Vamos para a questão número 8. Considerando uma célula hipotética 2N igual a 10, ok? Analise a figura a seguir e assinale a alternativa que indica a fase e o processo. Fase, essa é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Processo, essa é mitose, semeiose 1, semeiose 2. Se eu tenho 2N igual a 10, vamos começar a raciocinar aqui, ó. Se eu tiver uma mitose, eu teria que ter 10 de um lado e 10 do outro, vocês concordam? Então, onde tem mitose aqui, ó, eu já vou cortar, porque isso aqui não é mitose, ok? Por que mitose? Na mitose, se eu tenho 10, eu tenho que produzir duas células com 10 cada um. Então, isso aqui não é a anáfase da mitose, porque aqui eu não tenho 10, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 indo para um lado e 5 indo para o outro. Então, vamos ficar só com meiose. Eu sei que isso aqui não é metáfase, isso aqui é anáfase, então essas duas aqui, ó, já estão fora, eu vou ficar só com essas duas. Agora, isso aqui é uma anáfase 1, uma anáfase 2. Se fosse anáfase 1, vocês concordariam que eu teria que ter 5 desse lado e 5 desse? Ah, professora, mas a anáfase 2 também tem 5, então qual é a diferença? Entre a meiose 1 e a meiose 2, a diferença está aqui, ó. Se eu tivesse os pares de homólogos se separando, se neste desenho eu tivesse duas cromátides aqui, duas, duas, e aqui também, isso seria meiose 1, mas eu não tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cromátides de um lado e 5 do outro. Então, isso aqui é anáfase 2. E aí eu tenho esse desenho aqui, olha, gente. Porque aqui na meiose 1, eu reduzo o número de cromossomos. E aqui eu só equaciono. Ok? Então, isso aqui, olha, já ficou reduzido a metade na meiose 1, isso aqui é a meiose 2. Então, eu tenho resposta letra D, ok? Questão número 9. A fertilização e a meiose se alternam, né, nos ciclos de vida sexuada, mantendo sempre constante o número de cromossomos em cada espécie de uma geração para a próxima. Analise as afirmativas sobre meiose, certo ou errado. Primeira frase. A meiose é precedida pela duplicação dos cromossomos que ocorre durante a intérfase antes do início da meiose 1? Certo. É precedida, lembra? Toda divisão celular tem um G1, um S e um G2, mitose, ou G1, S, G2,
Meiose 1, meiose 2. Vocês têm que prestar atenção que entre meiose 1 e meiose 2 não tem esse G1, SG2, tá? Na meiose só tem uma duplicação para 2 divisões. Na frase 2, a meiose 1 é denominada reducional porque diminui o número do conjunto cromossomo de diploide para haploide? Sim, a meiose 1 é reducional. É na meiose 1 que a gente reduz o número de cromossomos da espécie à metade. É porque nessa fase os homólogos se separam, ok? Frase 3. Na meiose 2, que também é chamada divisão equacional, ocorre a separação das cromátides irmãs, produzindo células filhas haploides. O mecanismo para a separação das cromátides irmãs é virtualmente idêntico na meiose 2 e na mitose? Está tudo correto isso aqui. Então, isso aqui está certo, certo, certo. Vamos lá. 4. No início da metáfase 1, cada cromossomo pareia com seu homólogo, alinhando gene com gene e ocorre o crossing over. No início da metáfase 1, isso aqui está errado, porque tudo isso aqui ocorre na prófase 1. Tudo isso aqui, ó, ocorre na prófase 1. Isso aqui, então, está errado. 5. Devido ao crossing over que ocorreu na meiose 1, as duas cromátides irmãs de cada cromossomo não são geneticamente idênticas na meiose 2, certo? Porque se eu troquei pedacinhos, cada cromátide vai ficar diferente agora da outra, é como se eu fizesse combinação. Né? Eu tenho uma calça branca e uma calça azul, e eu tenho uma blusa amarela e uma blusa verde. Então, eu posso fazer combinações, ok? Então, isso aqui está correto. E a frase 6. A meiose somente ocorre durante a formação dos gametas. Na produção dos gametas, na espécie humana, a meiose reduz o número de cromossomos de 46 para 23. Olha, isso aqui, na produção dos gametas, na espécie humana, a meiose reduz o número de cromossomos, isso aqui está certo. Mas a meiose somente ocorre durante a formação dos gametas? Não. Porque aqui eu posso ter meiose zigótica e posso ter meiose espórica. Ok? Então, não é somente na formação dos gametas. Isso aqui está errado. O que dá para mim, respostas, frase correta, 1, 2, 3 e 5. Tudo bem? Seguinte. A figura abaixo representa cromossomos de uma célula epitelial em diferentes formas e fases do seu ciclo celular. Analise a figura e assinale a alternativa correta. Pessoal, isso aqui, quando é um só, a gente chama isso de filamento cromossômico. Isso aqui é um cromossomo. E isso aqui é um cromossomo. Ok? Vamos lá para as alternativas. O cromossomo da figura C é um cromossomo interfásico antes da sua duplicação, portanto, pode ser encontrado na fase G2 da intérfase. Vamos lá. O cromossomo da figura C é um cromossomo interfásico? Sim. Antes da sua duplicação? Não. Tudo isso aqui, ó, tá errado. Ok? Ele é um interfásico que já passou pela... Porque interfase tem G1, tem S e tem G2. Na fase S, na fase G2, ele está replicado. É isso aqui, ó, tá? Então, na fase S, G2 está replicado, mas essa alternativa está errada porque disse antes da sua duplicação. Alternativa B.
A figura B representa 2 cromossomos homólogos? Não. Está tudo errado. Ó. 2 cromossomos homólogos? Não. Representam 2 cromátides. Alternativa C. O cromossomo representado na figura A pode ser observado na fase G1 e na telófase da meiose 1? O filamento pode ser observado na fase G1? Sim. E na telófase da meiose 1? Não. Porque na telófase da meiose 1 seria uma figura que nem a letra B, que é a separação dos homólogos replicados, ok? Alternativa D. O cromossomo C é um cromossomo mitótico, condensado e na forma duplicada. Este é formado por 2 cromátides irmãs ligadas pelo centrômero. Isso aqui está tudo corretinho, então, ó, achei minha resposta. Por que não é a letra E? A figura B representa 2 cromossomos idênticos e que podem ser encontrados na fase G1 e na prófase da divisão mitótica. 2 cromossomos idênticos? Não. Isso aqui são cromátides irmãs. Então, eu tenho aqui a minha resposta, letra D. E, por fim, o nosso aqui, exercício número 11. O esquema abaixo representa algumas etapas distintas da divisão celular de uma mesma célula em ordem aleatória. Nas imagens 1 e 5, as etapas representadas são, respectivamente, anáfase. Ele quer anáfase. De quê? Em primeiro lugar, professora, como que eu faço para resolver isso? Primeiro passo, gente, vocês têm que descobrir quanto é o 2N dessa célula. Quantas moléculas de DNA tem aqui? Se eu tenho uma divisão celular de uma mesma célula em ordem aleatória, bom, vamos ver. Observe que aqui, nessa imagem aqui, o que vocês estão vendo? Os homólogos emparelhados. Tá vendo, ó? Esse clarinho, esse mais escuro, esses dois aqui, ó, eles estão emparelhados. Se isso aqui é homólogo emparelhado, isso é metáfase da meiose 1, ok? Vocês concordam? Por que eu sei? Porque a carteirinha de identidade da metáfase da meiose 1, o emparelhamento dos homólogos. Bom, isso aqui pode ser uma mitose ou uma meiose, a metáfase, né? De uma mitose ou de uma meiose. Mas vamos ver este desenho aqui, que é a prófase. Vocês concordam que isso aqui é uma prófase? Observe que estes homólogos estão emparelhados e fazendo crossing over. Então, isso aqui é prófase da meiose 1. Ok? Se isso aqui é prófase da meiose 1, qual é a etapa seguinte? É essa aqui, ó. É a metáfase da meiose 1. Olha aqui, esse parzinho tá aqui e esse parzinho tá aqui, ó. Tá tudo bem que eles não conservaram a proporção do tamanho. Agora, depois que eles estão assim, vem a anáfase. Olha esse desenho aqui, gente, aqui é só com muita fé, mas faz de conta que a gente está vendo só porque esse aqui é mais fininho, ó. Aqui eu estou vendo um homólogo para lá e o seu parzinho para cá. Um para lá e o seu parzinho para cá. Agora, vocês estão vendo que eles estão replicados, que tem 2 linhas aqui, aqui dá para ver bem, e aqui, ó, tem 2 linhas. Então, isso aqui é meiose 1, anáfase da meiose 1. Então, olha, se eu tenho metáfase da meiose 1 e anáfase da meiose 1, significa que isso aqui é metáfase da meiose 2, isso aqui é anáfase da meiose 2, ok? Então, qual é a minha resposta? 1 e 5 representam o quê? 1, meiose 1,
e 5, meiose 2. Por que que o 1 não é meiose 2? Porque eu estou vendo ele replicado aqui, olha, tá? Então, a minha resposta é essa aqui. Para ajudar vocês, vai esse quadrinho aqui, olha. A figura 3 é prófase 1, que aí eu botei em ordem de acontecimento. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, metáfase 2, anáfase 2. Tá vendo? Por que que é prófase 1? Porque eu estou vendo tétrades e crossing over. E é isso que eu identifico. Por que que o 4 é metáfase 1? Porque eu estou vendo o pareamento dos homólogos na placa equatorial. Por que que o número 1 é anáfase 1? Porque eu estou vendo a separação dos homólogos, ok? Se aqui tem 4 cromossomos, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui eu estou separando 2 para um lado e 2 para o outro, gordinho, isso aqui é meiose 1. Aqui está mais fininho, tá vendo? Ó, mais fininho, ok? Por que que o número 2 é metáfase 2? Porque eu só tenho 2 cromossomos. Tinha 4, para onde foram os outros 2? É porque está lá na outra célula. Eu só tenho 2 cromossomos, que é metade, e ainda replicados, porque dessa fase vem para cá. Então, qual é a sequência aqui? A sequência é essa aqui, depois aqui, depois aqui e depois aqui, ó. Tá? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, metáfase 2, anáfase 2. Está aqui na sequência para vocês. Tudo bem? E com isso a gente termina a nossa aulinha de hoje. Bons estudos e se deem bem amanhã, meninos. Tchau, fiquem com Deus e até!